Olá, meus amigos! Estamos começando mais uma aula sobre o Código de Defesa do Consumidor. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que traz muitas dúvidas no dia a dia. Refere-se ao orçamento nas relações de consumo. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, em seu artigo 40, que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, o valor dos materiais e o valor dos equipamentos que serão empregados, bem como as condições de pagamento, as datas de início e as datas de término do serviço. Assim, a grande discussão que existe pode se cobrar a visita, né? Então, para a realização de um orçamento, o fornecedor ele não pode fazer nenhuma cobrança nesse sentido, tá? O orçamento tem que ser prévio à contratação. Então, o consumidor tem que saber antes de aceitar ou não a proposta, qual é o valor que ele terá, qual será o custo a ser desembolsado. E aí uma outra questão que surge também é qual o tempo de validade desse orçamento. Bem, o Código de Defesa do Consumidor ele vai lá expressamente e nos diz, né, salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de quando? Contado do recebimento pelo consumidor. Então, assim que o consumidor tiver ciência desse valor, ele terá um prazo aí de 10 dias para decidir se ele quer ou não que aquele serviço seja realizado. Uma vez aprovado pelo consumidor, esse orçamento ele vai obrigar os contratantes e somente poderá ser alterado mediante livre negociação das partes, ok? E aí, por fim, o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previsto no orçamento prévio. Então, como os senhores veem, o orçamento ele é criado justamente para dar garantias ao consumidor, para que o consumidor consiga saber previamente quanto um determinado serviço custará. Bom, espero que os senhores tenham gostado dessa videoaula e maiores informações vocês podem conseguir no meu livro Direito do Consumidor ou em um outro livro da área. Ok? Abraços e bons estudos a todos.